Felipão fora do Atlético Mineiro, basta olhar tudo que foi feito, dito e até não dito pelo Felipão ao longo desse ano de 2024 para entender por que o desfecho foi esse. Tem o fator data FIFA também, que acho que foi relevante. E vários clubes estão olhando para essa data FIFA de março como uma oportunidade de correção de rota. Mas o saldo dessa campanha do Atlético no Campeonato Mineiro em 2024 é um saldo negativo. O Atlético, apesar de estar na final pela 18ª vez consecutiva, ficou devendo performance no Campeonato Mineiro e o Felipão ficou devendo coerência nas suas decisões e uma explicação mais convincente das suas decisões. Porque, vamos lá, só para lembrar que o Felipão chega, o Atlético tem aquela sequência terrível onde não vence, dá uma embalada no Brasileiro, chega à última rodada com chances matemáticas de ser campeão, não consegue o título, era mesmo um quadro muito difícil, mas tem a vaga direta para a Libertadores. Começa 2024, o Felipão é mantido, só que já vem uma derrota para a Patrocinense, tem derrota no Clássico para o Cruzeiro, onde taticamente o Atlético foi engolido por um adversário de qualidade técnica inferior, com o elenco ainda em montagem, ainda incompleto àquela altura, uma derrota que é muito pesada, ainda mais pelo fator Arena MRV. Tem empate em casa com o Tombense, numa atuação muito ruim. O risco de perder a vaga para a final no segundo jogo da semifinal contra o América, num primeiro tempo terrível. E aí você olha as decisões do Felipão nesse jogo. Esse jogo, ele de fato é o estopim. O pré, o durante e o pós. Tudo isso explica a demissão do Felipão. Em um jogo ou em um fim de semana, o Felipão deu todos os motivos, e aí esses motivos se somaram aos anteriores, para que fosse destituído do cargo. Porque, primeiro, você olha a escalação do Felipão e não entende por que num jogo como esse, o Alisson, que vem sendo diferencial técnico, é um jovem, é talentoso, vai oscilar, poderia oscilar no Clássico, poderia ter uma jornada ruim se fosse escalado desde o primeiro minuto do Clássico, mas é um jogador que tem se mostrado muito útil ao Atlético, com muito talento e com muita personalidade. E aí o Felipão resolve, num jogo dessa importância, ele resolve tirar o cara que vinha salvando o time de alguma forma, ele resolve abrir mão da dinâmica que o Rubens vem entregando a esse time, ele resolve afastar o Paulinho de onde ele rende mais, que é perto do gol, jogando ao lado do Hulk, e colocar o Scarpa num lado do campo onde ele não vai bem. E aí, quando você tem a coletiva do Felipão depois do jogo, e a primeira pergunta da coletiva é sobre isso, eu anotei tudo aqui para ser muito fiel àquilo que o Felipão disse, para não distorcer as palavras do Felipão. A primeira pergunta, ô Felipão, por que o Scarpa está mais pro lado esquerdo, sendo que do lado direito ele já rendeu muito bem, foi um dos melhores jogadores do Brasil jogando por lá? Por que você afastou o Paulinho do gol? Ele que foi o artilheiro do Galo no ano passado. Aí o Felipão responde o seguinte: não tenho o que explicar. Coloco os jogadores nas posições que acho correto. E aí eu fico me perguntando, nossa, um cara pentacampeão do mundo como o Felipão, um cara tão vencedor, ele não entende a natureza da entrevista coletiva? Porque se o treinador, depois do jogo, sentar diante das câmeras, dos microfones, e não se dispuser a dar explicações daquilo que foi feito, o que vai justificar a existência da entrevista coletiva? Qual vai ser a lógica? Porque a coletiva serve justamente para isso. Até para que treinadores, jogadores depois não venham se queixar de que o jornalista montou toda uma análise, criou toda uma opinião sem informação. A gente já não vê treino, a gente já não tem acesso ao dia a dia. Então, temos dois momentos onde podemos entender o que se passa do clube, não só no jogo, mas os processos também que levam aquilo que a gente vê durante 90 minutos. O próprio jogo, que nos dá indicativos, e a palavra do técnico, que ajuda a entender aquilo que se viu em campo. E o Felipão, e não foi a primeira vez nessa passagem pelo Atlético, simplesmente se recusa a dar esse tipo de explicação. E aí não é só uma questão do trabalho de quem analisa, que fica mais dificultado e que vai sofrer críticas de quem está dificultando justamente esse trabalho. É uma questão com o torcedor. Nós somos um elo. A gente faz a ligação do profissional do clube com o torcedor. Então o torcedor, através do trabalho das entrevistas coletivas, das perguntas, daquele debate que deveria ser sempre de alto nível rolando por ali, ele também forma o seu conceito e entende, até porque o torcedor é um consumidor. Ele paga para estar lá. Então, a falta de explicações, a incoerência nas decisões,
Uma decisão muito ruim essa do Felipão. E assim, na sequência da coletiva, ele volta a ser perguntado, aí ele é perguntado especificamente sobre o Alisson, e aí ele diz o seguinte, a frase do Felipão, ipsis literis, é essa aqui, ó. O Alisson só não jogou hoje porque era um jogo decisivo e era um jogo em que poderia sentir muito mais do que qualquer outro jogo. Ele vem desenvolvendo muito bem, mas ainda não está pronto. Mas todos nós sabemos que o Alisson não está pronto. Mas ele é um talento em desenvolvimento e jogos como o de domingo, contra o América, jogos assim ajudam nesse desenvolvimento. Uma semifinal de campeonato mineiro, onde o time já tem a vantagem, ela é importante justamente para esse desenvolvimento de um talento que precisa viver tardes assim, que precisa ser testado nesse ambiente de pressão assim. Nós não estamos falando de um garoto que tem 10 clássicos nas costas, nós estamos falando de um garoto que tem que jogar clássico, justamente para ter essa bagagem. Então, quando explicou, o Felipão se saiu mal, deu explicações que não convenceram. E em alguns outros momentos, o Felipão sequer se dispôs, se dignou a explicar as suas decisões. Então fica difícil você enxergar um trabalho como esse como algo coerente, positivo, com uma linha clara. Me parecia um Felipão perdido e me parecia muitas vezes um Felipão de saco cheio. Como, por exemplo, quando ele é cobrado pela entrada do próprio Alisson contra o Ipatinga e ele xinga o torcedor. Como naquele outro desembarque lá em Confins, que a torcida vai lá, e eu acho que também torcedor ir para desembarque, ir para a porta de CT, eu acho complicado, mas também se a gente ficar nessa de tudo vai para trocação, a não ser que você esteja falando da família de alguém, e não me parece que foi o caso lá em Confins, se alguém estivesse xingando os filhos do Felipão, a esposa do Felipão, não me parece que ela era aquela encheção de saco de cobrança de jogo. Não dá para você ficar se igualando a torcedor, batendo boca, xingando e transformando isso em algo maior do que já é. Muitas vezes me pareceu um Felipão assim, saturado. E é um direito dele. Ok, tem toda a liberdade para isso. Mas, a partir do momento em que ele assumiu o cargo, ele tem responsabilidades, ele tem deveres a serem cumpridos, ele tem explicações que precisam ser dadas. E ele tem que tomar decisões que sejam coerentes. No segundo tempo, bastou aproximar o Paulinho, por exemplo, do Hulk, bastou colocar o Rubens em campo, as chances do Atlético começaram a sair. O Atlético colocou em risco uma classificação muito tranquila contra um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e que é bastante inferior a ele. E aí, na mesma coletiva, o Felipão é perguntado por uma repórter. Eu ouvi a coletiva inteira de domingo. Ah, Felipão, o senhor jogou, ela ainda se refere a ele de maneira muito educada como o senhor jogou com o regulamento embaixo do braço? Sim. Eu acho pouco. Olha a qualidade desse Atlético diante de um América e com vantagem no confronto. Acho muito pouco. Então o saldo é insuficiente e acho que tem ali uma busca por algo novo antes da decisão e antes da Libertadores. E para fechar a análise aqui, a data FIFA, essa data FIFA de março, ela vem sendo encarada por alguns clubes como uma oportunidade de correção de rota. E acho que o Atlético também deve ter levado isso em consideração, porque vem aí uma Libertadores, vem aí o Brasileiro, vem aí uma final contra o Cruzeiro. São jogos muito pesados que o Atlético vai ter pela frente. E o ambiente interno parecia não ser o melhor. Inclusive, ontem saiu uma informação da Rádio 98 FM de BH que logo depois da coletiva, pós-jogo contra o América no domingo, o Felipão teria entrado no vestiário irritado e proferido algumas palavras pouco elegantes, inclusive contra a instituição, contra o próprio Atlético, o patrão dele, empregador dele, camisa que ele estava vestindo naquele momento. É uma informação dada por uma rádio de Belo Horizonte, que não foi rebatida, negada pelo Felipão até o momento em que grava esse vídeo. Então você vai percebendo e somando que foram muitas coisas assim que desgastaram essa relação. Mas a conclusão que eu fico disso tudo, que eu tiro disso tudo, é que o grande arquiteto desse desgaste, o grande responsável por esse desgaste foi o próprio Felipão. O grande gerador desse caos, dessa crise, foi o próprio Felipão. Ao deixar de dar explicações, ao tomar decisões equivocadas, ao ser conservador ao extremo, num cenário de Campeonato Mineiro onde ele é muito superior aos outros, onde ele tem muito mais material do que todo mundo, e ao se destemperar, às vezes diante das câmeras, às vezes sem que a gente tenha câmeras registrando, mas com fontes vazando internamente esse tipo de informação. Uma pena,
Não acho que o Filipão seja um treinador descartado, aposentado, ultrapassado. Tanto que outro dia o Filipão estava jogando uma final de Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. Tanto que o Filipão chegou, repito, à última rodada do Brasileiro do ano passado com chances matemáticas de ser campeão pelo Atlético Mineiro. Botou esse time na Libertadores. Mas em 2024, nesses 2 meses, Filipão foi muito mal, mas muito mal. E deixou uma sensação de que não estava disposto a corrigir esses erros daqui para frente. Então, o único caminho a ser tomado era esse. Vejamos qual destino o Atlético terá daqui para frente. Deixa o seu like do vídeo, aproveita para se inscrever também no canal da TNT Esportes. Tchau.